Olá, vestibulandos! Iniciamos então uma aula de língua portuguesa e o tema da aula de hoje é morfologia. Vamos então estudar a morfologia. E o que é a morfologia que muito vai aparecer nos vestibulares por aí? Morfologia então é o estudo da forma da língua. Morfe é forma. Logia é o estudo de alguma coisa. Então, morfologia é o estudo das formas da língua portuguesa. E quais são essas formas? São o que cada palavra, cada item da língua portuguesa significa, o que ela tem de função dentro da nossa linguagem. Vamos começar então com o substantivo. O que é um substantivo? Então, o substantivo você o tempo todo, enquanto você está falando, enquanto você está se dirigindo a alguém ou falando de alguma coisa, você usa substantivos. Ele está sempre na nossa linguagem. Os substantivos, então, têm algumas classificações. E essas classificações se dão aos pares. Você sempre tem pares de classificações. A primeira classificação que a gente vai tratar aqui são os comuns e os próprios. Substantivos comuns são aqueles que denominam qualquer ser. Então, eu digo assim, o homem. Homem é um substantivo comum, porque é qualquer homem. Agora, se eu digo André, se eu digo Gustavo, eu estou falando de um substantivo próprio, é uma pessoa específica. Então, essa é a primeira classificação dos substantivos. A segunda classificação dos substantivos seria primitivos ou derivados. Primitivos são aqueles que são simplesmente, são determinados por outro substantivo. Ele é próprio, ele nasceu dele mesmo, ele não é decorrente de um outro substantivo. Então, um exemplo disso seria o café. O café não vem de outro substantivo, ele não é originário de outro. Mas cafezal sim. Então, cafezal seria um substantivo derivado. Uma terceira classificação do substantivo seria entre simples e composto. Se eu digo chuva, a chuva é um substantivo simples. Ao passo que guarda-chuva é um substantivo composto, porque ele é formado por mais de uma palavra. Então, ali você já vê algumas classificações desses substantivos. Depois, você pode fazer essa classificação entre concretos e abstratos. O que seria esse concreto e abstratos? É o que normalmente as pessoas mais se confundem. Por quê? O concreto não é aquele que você pode pegar, mas é aquele que você simplesmente, ele existe de alguma forma. Por exemplo, se eu digo amor. O amor, será que é um substantivo concreto ou ele é um substantivo abstrato? Apesar de você pensar que seu amor é concreto, sempre muito concreto, ele é abstrato, porque ele é um sentimento. Sentimentos ou sensações físicas são abstratos. Os demais substantivos são concretos. Então, se eu digo fada, apesar da fada não existir, ela é um substantivo concreto, porque é um ser. Tá? Outra classificação dos substantivos são os coletivos. Mas espera aí, eu tinha falado que as classificações dos substantivos eram sempre aos pares. Acontece que os coletivos não. É uma outra classificação do substantivo que se refere justamente àqueles substantivos que representam um grupo de substantivos. Então, se eu digo assim, matilha, eu estou falando de um grupo, uma coleção de cães. Então, ele é muito importante para enriquecer um texto seu. Na hora de redigir um texto, você pode utilizar coletivos. Se em vez de falar vários alunos, você coloca uma turma. E assim por diante. Você vai sempre utilizando um coletivo para enriquecer seu texto e fazer com que ele seja com menor número de palavras e mais harmônico. Outra forma de você encontrar um substantivo seria um termo substantivado. Um termo substantivado não é necessariamente um substantivo, uma palavra só, mas é mais do que uma palavra que tem valor de substantivo. Adjetivo. Adjetivo é mais uma classificação de palavras da língua portuguesa. Ele serve para modificar um substantivo. Um substantivo não fica simplesmente simples com um adjetivo, ele é modificado por qualquer um desses adjetivos. Então veja, se eu falo assim, você tem lindos olhos verdes. Olhos verdes está me indicando que não são simplesmente olhos, são olhos de alguma cor. Essa cor, esse verde que caracteriza olhos, e olhos é um substantivo, esse verde é um adjetivo, porque ele está modificando o substantivo. Veja agora o seguinte texto. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Verifique que nesse texto da Cecília Meirelles, vários adjetivos aparecem.
Claro, é uma poesia, então ela vai listando vários adjetivos para olhos. Então é calmo, magro, triste. São vários adjetivos que aparecem para modificar olhos. Outra hora aparecem adjetivos para modificar boca. Então é um texto que é um bom exemplo de uma quantidade grande de adjetivos que podem aparecer. Artigos. O que são artigos? Os artigos servem, na verdade, para determinar ou indeterminar um substantivo e colocar ele como masculino ou feminino, determinar qual é o gênero desse substantivo. Veja só o exemplo. Eu quero comprar o carro, ou eu quero comprar um carro. Qual a diferença entre essas duas orações? Se eu quero comprar o carro, eu vi um carro específico, estou desesperada querendo comprar aquele carro. Então eu quero comprar o carro, é um carro determinado, específico. Se eu digo eu quero comprar um carro, eu estou aí pensando num carro que eu devo comprar, eu estou andando de ônibus até então, e agora eu quero comprar um carro, resolvi comprar um carro qualquer. Não interessa qual carro, me interessa comprar um carro, então é indeterminado. Então a gente pode classificar os artigos em determinados e indeterminados, porque um deles é um específico e o outro é um artigo qualquer. Qual é a classificação então dos artigos? Eles podem ser definidos, o, a, os e as, ou indefinidos, um, uma, uns e umas. Qual é a diferença deles? A diferença é que os artigos definidos servem para determinar esse substantivo e os indefinidos indeterminam o substantivo, como no exemplo do carro. Agora, então, vamos escutar uma fábula que vocês devem conhecer já. É a fábula do lobo e do cordeiro. Era uma vez um cordeiro e um lobo que bebiam água à beira de um córrego. Então, o lobo disse para o cordeiro: "Por que você está sujando o córrego em que estou bebendo?" Você pode verificar na fábula que quando a gente introduz os personagens, eles são indeterminados. É o lobo, um cordeiro, um riacho. Qualquer. Estou apenas introduzindo para você conhecer esses personagens. Em seguida, você percebe que eles já são determinados. É o lobo, é o cordeiro, é o riacho. Porque eu já te apresentei os personagens, eles passam a ser determinados. Ali você tem um exemplo bem prático de como a gente pode ver as diferenças entre um artigo definido e indefinido. Advérbios. Então, o que são os advérbios? Do mesmo jeito que um adjetivo modifica um substantivo, a função do advérbio é modificar um verbo. Então, o verbo ele não fica simplesmente sendo um verbo qualquer, ele é um verbo modificado por um advérbio. Veja o exemplo. O menino jogou mal, ou o menino jogou muito mal. De qualquer forma, tanto muito mal quanto mal são advérbios, porque eles estão modificando o jogou. O menino não jogou simplesmente, ele jogou mal, ou jogou bem, ou jogou muito. Quando ele diz jogou muito mal, também é um advérbio. Só que eu estou dando mais intensidade para ele. Ele não jogou só mal, ele jogou muito mal. Então, tanto mal quanto muito mal são advérbios. Vamos dar uma olhadinha nas classificações desses advérbios. Então, a classificação dos advérbios seriam as seguintes. Primeira classificação, de afirmação. Um advérbio de afirmação seria, como no exemplo, os alunos certamente serão aprovados, que é o nosso objetivo, que você seja aprovado no vestibular. Então, quando eu digo certamente, eu estou afirmando. Esse certamente, eu não digo que você simplesmente será aprovado. Você certamente será aprovado. Eu modifico o aprovado, o verbo aprovar, com o certamente, que é um advérbio. Outra classificação seria um advérbio de dúvida, que não é a dúvida que eu tenho em relação à sua aprovação. É uma outra dúvida. É a dúvida que talvez chova essa tarde. Talvez. Esse talvez modifica o verbo chover, porque eu não sei se chove ou não chove. Talvez chova. Outra classificação é a de intensidade. É uma que eu acredito que você deve concordar comigo, pelo menos se você do outro lado aí for uma menina. As meninas falam pouco. Falam muito pouco, né? Será que não? E o advérbio de lugar? O advérbio de lugar é quando eu quero dizer que existe alguma distância, algum distanciamento de onde eu estou, ou é perto ou é longe. Então, a escola ficava longe da minha casa. A escola não simplesmente ficava, ela ficava longe. Eu modifiquei completamente o verbo ficar. O advérbio de modo. A menina fazia isso com amor. Como que ela fazia alguma coisa? O advérbio de modo é de que maneira a pessoa faz alguma coisa, ou se alimenta, ou anda, ou corre, ou faz qualquer assunto. É com amor, é com prazer. Então, esse é um advérbio de modo, modificando o verbo.
Pode ser de negação também. Nada, nenhuma, não, são negações que você pode fazer numa frase e com isso modificar completamente aquele verbo. Então, de forma alguma, aceitaremos isso. É o exemplo que a gente dá. De forma alguma. Esse de forma alguma é um advérbio de negação, porque ele está negando toda a oração, ele modifica a oração inteira. Pode ser de tempo. Atualmente, hoje em dia. Aí o exemplo, atualmente ele estuda à noite. Então esse atualmente é o que acontece na atualidade, ele tem alguma relação com o tempo. E os advérbios interrogativos? Vamos dar uma olhadinha no que são os advérbios interrogativos então. Um advérbio interrogativo de causa, a gente normalmente encontra o porquê. Você fez isso por quê? Então é um advérbio de causa. Qual é a razão pela qual você fez isso? Pode ser interrogativo de lugar. Então veja, de onde ou aonde você vai? São advérbios de lugar, eu quero saber um lugar específico, onde você vai. Pode ser um advérbio de tempo. Quando você fez isso? Desde quando você fez isso? Então são os advérbios que você vai exatamente determinar qual é o tempo que foi feita aquela ação. Pode ser interrogativo, de modo. Como você fez isso? Da mesma forma que a gente dizia que a menina fazia aquilo com amor, quando eu tenho uma pergunta, eu uso um advérbio de modo. Como você fez aquilo? De que maneira? Pronomes. Vamos então escutar um trechinho de uma poesia muito bonita para a gente entender um pouquinho do que são os pronomes? Do amoroso esquecimento. Eu agora, que desfecho, já nem penso mais em ti. Mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Você verifica então que existem alguns elementos nessa poesia que substituem um substantivo. Substituem uma pessoa gramatical. Ele diz eu, ti, né? Eu te esqueci, lembro de ti. Então essas palavrinhas que você encontra num texto, e você encontra com muita frequência, porque eles servem para fazer uma retomada referencial de alguma pessoa, em vez de você ficar repetindo várias vezes o nome da pessoa, aquele substantivo próprio ou substantivo comum, você começa a retomar com pessoas gramaticais. Ele, ela, nós, vós. Isso nós chamamos de pronomes. O que são pronomes então? Pronomes são palavras que, na verdade, podem ser substituídas ou substituem um substantivo. Pode determinar esse substantivo ou substituí-lo. Então, os pronomes pessoais seriam aqueles que substituem as pessoas, aquele sujeito da oração ou mesmo um predicado numa oração. Então, quais seriam os pronomes do caso reto? São aqueles mais conhecidos que você utiliza para conjugar verbos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Já estão incluídos dentro desses pronomes pessoais agora pela nova gramática da língua portuguesa o você e o a gente. A gente vai, não vai, já é aceito dentro da gramática. Mas na hora de redigir um texto, procure não utilizar o a gente. Procure colocar nós. Na hora de falar, você não se preocupa. Vamos dar uma olhadinha então nos pronomes do caso oblíquo. São me, nos, te, vos, se. Ao contrário dos pronomes do caso reto, os pronomes do caso oblíquo não funcionam como sujeitos numa oração. Eles estão sempre funcionando como complementos dessa mesma oração. Vamos então dar uma olhadinha em uma situação muito comum de cair no vestibular e que muitas pessoas costumam errar até mesmo na oralidade. Vamos dar uma olhadinha na relação entre o eu e o mim. Dessa forma, vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Ela trouxe o livro para eu ler. Ela trouxe o livro para mim. O eu, como é um pronome do caso reto, ele pode ser um sujeito dessa oração. Então, ele pode conjugar um verbo para eu ler. Está ali o verbo conjugado pelo eu. O caso reto. Quando eu uso o mim, ela trouxe o livro para mim, eu jamais poderia colocar para mim ler, porque ele é um pronome do caso oblíquo. Então, ele não pode ter um verbo no infinitivo, ele não pode estar conjugando, ele não pode ser o sujeito dessa ação. Então, é muito importante que você compreenda essa relação entre o eu e o mim, e os momentos de utilizar um ou outro. E a relação entre o eu e o tu? É uma relação muito parecida. Vamos então olhar os exemplos. Eu e ela iremos ao jogo.
Uma briga aconteceu entre mim e ti. Por que ele usa o mim e ti em vez de eu e você? Porque nesse caso, eles não podem exercer a função que não seja de sujeito da oração. Quando eles forem exercer a função de complemento, eu tenho que usar o pronome correspondente do caso oblíquo. Então fica mim e ti. Veja outro exemplo. Não houve nada entre mim e ela. Ah, mas por que agora nesse caso a gente está misturando um do caso reto, um do oblíquo? Porque quem está fazendo a função de sujeito da oração é ela. Então a gente pode colocar ele como um pronome do caso reto. E aí a pessoa que sofre a ação no caso oblíquo. Vamos olhar então os pronomes de tratamento? Os pronomes de tratamento são essenciais que você conheça. Porque você precisa, de repente, redigir uma carta, às vezes é cobrado no vestibular, você precisa se dirigir a uma autoridade. Então, a gente precisa ver se as pessoas realmente conhecem os pronomes de tratamento. Vamos conferir? Eu chamo o Papa de Vossa Santidade, o Rei de Vossa Majestade e o Presidente de Vossa Excelência. Vossa Santidade é o Papa, Vossa Excelência é o Rei, Vossa Senhoria é o Presidente. Vossa Majestade é o Rei, Vossa Excelência é o Presidente e Vossa Santidade é o Papa. O Papa, Vossa Santidade, o Rei, Vossa Excelência e o Presidente, Vossa Excelência também. O Presidente, Vossa Excelência, quem mais? O Príncipe, Vossa Majestade, o Papa, Vossa Santidade. O Presidente, Vossa Excelência, o Papa, Vossa Majestade e o Rei, Vossa Santidade. O Papa é Vossa Magnificência, ao Presidente, Vossa Excelência e ao Rei, Vossa Majestade. O Papa é Santíssimo Papa, né? O Presidente é Vossa Excelência e o Rei é Vossa Majestade. Bom, o Papa é Vossa Santidade, o Presidente é Vossa Excelência e o Rei, Vossa Majestade. Como você pode ver, algumas pessoas sabem utilizar os pronomes de tratamento, outras ainda se confundem. Você não vai se confundir mais. Vamos dar uma olhadinha em alguns principais pronomes de tratamento? O primeiro deles é Vossa Alteza. Para que a gente utiliza o Vossa Alteza? O Vossa Alteza a gente utiliza quando a gente está falando com um príncipe. É raro você encontrar um príncipe para falar aqui, né? Mas você pode encontrar um momento que você tem que redigir um texto totalmente ficcional e ter que trabalhar com esse pronome de tratamento. Vossa Majestade, mesma situação. É raro, a gente não temos reis aqui no Brasil, mas você precisa, em algumas situações, saber como que você coloca um pronome de tratamento para se dirigir a essa autoridade. E a Vossa Santidade? A Vossa Santidade você vai utilizar para quê? Quando você quiser falar, se dirigir ou falar de um Papa, então você vai utilizar a Vossa Santidade. E a Vossa Excelência? A Vossa Excelência a gente usa com presidentes, está mais próximo da nossa realidade, né? Então, quando você fala com presidentes ou autoridades como o presidente, você usa a Vossa Excelência. Um pronome de tratamento que você deve conhecer bastante e utilizar diariamente é o você. O você, por incrível que pareça, ele veio de um pronome de tratamento. Então, hoje em dia, a gente pode dizer que ele já é um pronome pessoal, porque a gente conjuga verbos com ele e tudo mais. Mas ele é originário de um pronome de tratamento, a vossa mercê. Vós me cê e depois você. Hoje em dia a gente já pode dizer que utiliza-se cê. Cê vai ou cê não vai? Mas só na oralidade, por favor. Não escreva assim e não aprove um texto que esteja com isso. Tá bom? Vamos então aos pronomes possessivos. Se, de um lado, os pronomes pessoais denotam as pessoas gramaticais, os pronomes possessivos vão denotar aquilo que pertence a essas pessoas gramaticais. É bem simples. Os pronomes pessoais eram eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes possessivos, se aquilo que cabe a essas pessoas é meu, né? O que é de mim é meu, teu, seu, nosso, vosso ou seus. Então, você deve utilizar eles das mais variadas formas. Vamos ver quais são as formas que se utiliza esses pronomes possessivos. Então, veja as formas dos pronomes possessivos. Como vocês estão vendo, tem um sujeito ali, um pouco acima do peso, que é um possuidor.
Esse um possuidor pode ter um objeto. Se for um objeto só, vai ser meu chocolate, né? Vai ser minha torta, teu, tua, seu ou sua, porque eu tenho um possuidor e apenas um objeto. Mas esse possuidor ali, desse quadro, provavelmente tem vários objetos. Ou você acha que ele vai se contentar com um chocolatinho só? Então seria meus brigadeiros, minhas tortas, teus, tuas, seus, suas. Eu acho que ele não vai querer ser teus ou tuas, né? Ele quer tudo para ele. De outra forma, você pode ter vários possuidores como nesse novo quadro. Todos esses ali vão comer apenas uma fruta. Então são vários possuidores, então é nosso, é a nossa maçã, é vosso, é vossa, é seu ou é sua. Podemos ter então vários possuidores para vários objetos, o que será um pouco mais justo. Nossos, nossas maçãs, nossas frutas. Vossos, vossas, seus ou suas. Veja como é simples. Se os pronomes pessoais serviam para você modificar, para você substituir um substantivo, os pronomes possessivos, aquilo que lhes cabe, nós temos então também os pronomes demonstrativos, que é aquilo que se distancia ou se afasta ou chega perto da pessoa gramatical. Então vamos ver quais são as formas desses pronomes demonstrativos. A primeira são os demonstrativos variáveis. Variáveis porque eles podem flexionar em gênero e em número. Pode ser feminino ou masculino, pode ser no singular ou no plural. Veja lá. Este, estes, esse, esses, aquele, aqueles, esta, estas, essas, aquela e aquelas. Mas em que situações eu uso um, em que situações eu uso outro? Então veja, se eu estou redigindo um texto e vou ainda falar de um assunto, eu vou dizer este roteiro que te passarei adiante, quer dizer, é aquilo que eu ainda vou fazer, aquilo que eu ainda vou passar. Se eu escrevo esse, quer dizer que eu já citei aquilo. É uma coisa que já foi citada ao longo do texto em algum momento, então eu digo, esse rapaz que eu te falei é alguma situação que já aconteceu. E aquele é aquilo que está realmente longe do texto. Então, quando você encontrar um texto assim no vestibular, fica de olho. Tá? É aquilo que fica um pouco mais perto, aquilo que está totalmente perto e aquilo que está totalmente distante. Eles podem ser invariáveis. Aí eles não flexionam em gênero, não flexionam em número. Eles são totalmente invariáveis, você vai usar para qualquer situação. Isso, isto ou aquilo. Eles são invariáveis para utilizar em algumas situações. Vamos ver agora então os pronomes indefinidos. Algum, nenhum, todo, outro, pouco, certo. São vários os pronomes indefinidos que você viu ali na sua tela. Mas o que acontece é que são aqueles pronomes que indefinem toda uma oração. Eles servem para indefinir, é algum, é qualquer, é nenhum, é nada. Eles estão sempre dando alguma indefinição, por isso são chamados de pronomes indefinidos. Vamos então ver agora os pronomes interrogativos. São aqueles que servem para você modificar, fazer alguma pergunta. Então veja, que, quem, qual, são sempre quantas, servem para você fazer algum questionamento, alguma interrogação dentro daquela oração. A gente chama de pronomes interrogativos. E por fim, vamos ver os pronomes relativos. Então, quais são eles? Os variáveis são o a, o qual, cujo ou cuja, quanto ou quanta. Cuidado! O pronome relativo cujo deve ter o maior cuidado para se utilizar, porque você jamais coloca em seguida dele um artigo. Então, cujo o ou cuja a, isso não existe. Você simplesmente colocar cujo dentro dessa oração quando você fizer uma retomada referencial de algum substantivo dentro do seu texto. Temos também os pronomes relativos invariáveis, que são bem comuns em orações subordinadas. São eles que, quem e onde. Cuidado com onde. O onde você só utiliza em orações que você realmente estiver retomando um lugar. Você não retoma pessoas ou ocasiões com onde. Você retoma um lugar. Então, assim, a cidade de Petrópolis, onde nasceu, era muito bonita. Nesse caso, o onde serve perfeitamente, porque eu estou retomando uma cidade, onde nasceu. Outras situações, esqueça. Você não utiliza o onde, você vai utilizar o qual, vai utilizar cujo, que. Então, cuidado na hora de redigir seu texto ou na hora de você marcar sua alternativa correta no vestibular. Na aula de hoje, você viu vários tópicos importantes para o vestibular. Você conheceu um pouco da morfologia da nossa língua, da língua portuguesa. Mas de nada adianta você conhecer só esses tópicos. É preciso que você compreenda como aplicá-los na sua prova de vestibular.
Para isso, faça muitos exercícios, leia muito, observe os textos e faça análise gramatical de todos eles. Leia, leia e leia. Essa é uma excelente dica para quem vai prestar o vestibular, porque muitos dos textos que você vai ler ao longo do ano podem estar na sua prova do vestibular. Então leia anúncios, leia notícias, leia tudo que estiver à sua volta e analise que funções aquelas palavras exercem dentro daquele contexto, dentro daquele texto. Gente, uma boa sorte para você no vestibular e que você continue estudando conosco.